sei que quando eu pensar em desistir. Diz assim a palavra de Deus: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor entendimento, sabedoria, compreensão da sua palavra. Pedimos ao Senhor que o nosso coração ele seja aquecido, convertido e convencido daquilo que a sua palavra nos traz como verdade. Que os nossos olhos estejam abertos, que o nosso coração ele seja esmuiçado e que o Senhor coloque em nosso coração um coração de carne. Nos abençoe, ó Deus. Somos carentes e dependentes de clareza, de ensinamento, da convenção, da conversão do Teu Espírito Santo. Então fala conosco, nós te suplicamos, na pessoa bendita do Senhor Jesus, Teu Filho. Oramos para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, Douglas, solta aqui para mim o pedestal para eu poder usar, por favor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve um trabalho muito exaustivo com a igreja de Éfeso. Esta igreja, a igreja de Éfeso, obrigado, deu ao apóstolo Paulo não um conforto que muitos de nós pregadores hoje temos quando pregamos a palavra de Deus, porque a implantação de um trabalho focado na glória de Deus é extremamente dificultoso. O apóstolo Paulo, quando vai para a igreja de Éfeso pregar a palavra de Deus ali, ele encontra uma cidade muito idólatra por causa dos costumes que aquele povo já tinha. A cidade de Éfeso, que hoje é a atual Turquia, na época do apóstolo Paulo, haviam aproximadamente 300 mil habitantes naquela cidade. A cidade tinha uma deusa guardadora da cidade, ou protetora da cidade, chamada de Diana dos Efésios, ou em outra língua, ou até mesmo como os gregos chamavam, Artemis, que era conhecida como a deusa da fertilidade, aquela que abençoava a fertilidade do povo, e não somente do povo, mas também dos animais. A cidade ela era totalmente inclinada para esses cultos pagãos ou pagão. Os homens da cidade se curvavam a essa imagem de escultura e prestavam um culto a ela de uma forma muito intensa. É para um ambiente como este que o apóstolo Paulo está sendo enviado por Deus. Aparentemente, parece que o apóstolo Paulo ele está indo por sua própria vontade e querer. Parece que Paulo está sendo impulsionado para a cidade de Éfeso por algo particular, mas nós não vamos encontrar nada particular da parte de Paulo no texto, pelo contrário. Quem está na ação desta implantação em Éfeso é o próprio Deus. E quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, foi isso que nós ensinamos na introdução à carta,
O apóstolo Paulo, ele precisa pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é pregada de uma forma tão intensa e tão profunda que ela promove um impacto na vida daquelas pessoas que são idólatras. Independente de quantas pessoas haviam na cidade, independente se a cidade ela era violenta ou não, se havia um paganismo muito intenso ou não, a palavra de Deus era a única coisa que poderia libertar aquelas pessoas da religiosidade e da idolatria. Não havia mais nada que Paulo pudesse fazer em Éfeso. Ele prega a palavra de Deus. O resultado da palavra de Deus, nós encontramos isso em Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, o resultado é maravilhoso. A cidade, ela é tão impactada pela palavra de Deus que aqueles homens que praticavam bruxaria, feitiçaria, ocultismo e tinham a práticas até mesmo de fazerem sinais, artes mágicas, eles começam a abandonar tudo isso, pegam os seus livros e queimam os seus livros na praça, nas ruas, e eles começam a serem convertidos pela pregação de Paulo. O resultado é que toda a cidade ficou admirada com aquilo que estava acontecendo. O mais interessante é que o impacto da palavra ele é tão grande em Éfeso que algumas pessoas olharam para aquilo que Paulo estava fazendo, como que as pessoas estavam sendo livres de demônios, curadas de enfermidades, libertas de idolatria. Algumas pessoas olharam para aquilo que Paulo estava fazendo e tentaram tomar proveito do que Paulo fazia para um enriquecimento ilícito. A palavra de Deus diz que os filhos de Seva tentaram fazer exorcismo usando o nome de Jesus e o nome de Paulo. Isso está em Atos dos Apóstolos. E eles chegavam na casa das pessoas para expulsar os demônios, e o demônio dizia para esses homens: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Deixando claro que não se pode comercializar o nome de Jesus como se fosse uma ferramenta para você enriquecer ou tirar proveito da palavra de Deus. Esses homens são reprovados, porque eles levam o nome de Jesus, levam o nome de Paulo, mas os demônios, segundo a palavra de Deus, lançam-se sobre eles, e eles apanham dos demônios e saem nus da presença dos demônios. O impacto da palavra foi tão grande, que os homens de Éfeso, que tinham a prática de fazer pequenas imagens da deusa Diana, é como se fossem aquelas imagens pequenas que no nosso país, Brasil, tem, né? O Brasil, ele é conhecido como, tendo como Aparecida como a padroeira do Brasil. Sempre quando nós nos aproximamos para o mês de outubro, há um movimento muito grande em Aparecida do Norte, em São Paulo, onde as pessoas se dirigem para lá, e ali há uma comercialização enorme de imagens de escultura. Muitas pessoas pagam promessas, muitas pessoas caminham até Aparecida, idolatrando mesmo Aparecida. Na cidade de Éfeso, havia homens também que se aproveitavam desta questão. E como que eles se aproveitavam? Qual proveito eles tiravam? Eles aproveitavam que a cidade ficava muito cheia. Eles faziam imagens pequenas de Diana dos Efésios e comercializavam essas imagens pequenas. Eles vendiam. E eles ganhavam muito dinheiro através disso. Mas como o apóstolo Paulo começou a pregar a palavra de Deus, estes homens, eles se levantaram em uma reunião e falaram o seguinte: nós precisamos parar esse homem. Porque se nós não pararmos Paulo, o nosso comércio ele vai cair em descrédito, porque ele está dizendo que Diana dos Efésios não é de maneira nenhuma deusa e que ela não pode abençoar ninguém. E se ele continua falando isso, e as pessoas estão abandonando a religião, estão abandonando a idolatria, como que nós vamos vender os nichos de Diana? Vamos para Paulo. É aí que se levanta uma grande perseguição contra o apóstolo Paulo. E aí Paulo tem que sair da cidade de Éfeso. Mas antes dele sair de Éfeso, depois de 3 anos pregando ali,
O apóstolo Paulo reúne todos os anciãos da igreja. Ele reúne todos os homens, isso está em Atos capítulo 20. Antes de ir embora, ele chama aquele povo que ele implantou a igreja, trabalhoso. Foram 3 anos e 3 meses pregando a palavra de Deus ali, muito trabalhoso. Paulo, ele chama os responsáveis que ele empossa naquela igreja, e ele explana, ele faz uma pregação dizendo: olha, vocês sabem o trabalho que eu tive aqui. Sabem como eu me portei no meio de vocês durante todo esse tempo. O trabalho que eu tive para implantar essa igreja. A dificuldade para falar do nome de Jesus nas casas, nas ruas, nas sinagogas dos judeus. As lutas que eu enfrentei, as feras que eu tive que combater para pregar a palavra de Deus. Agora, eu estou indo embora. Ele já está fora de Éfeso, na verdade. Ele está numa cidade chamada Mileto. E ali em Mileto ele chama os anciãos da igreja. Vamos ler aqui rapidinho essa parte que está registrada em Atos capítulo 20, só para você conseguir compreender a carta que Paulo escreve para Éfeso e de onde nós vamos continuar da semana passada. Atos capítulo 20, por favor. Nós vamos ler o versículo 17. Paulo chama os anciãos e olha o que ele diz aqui em Atos capítulo de número 20, versículo 17. Ele diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando para eles: olha, o tempo todo que eu estive aqui, vocês sabem do meu trabalho. Eu não preguei nenhuma coisa da minha cabeça fantasiosa, ou algo que eu inventei, ou algo que eu dormi e sonhei. Não, eu preguei a vocês o arrependimento na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E agora a responsabilidade por aquela igreja está nas mãos desses presbíteros da igreja. Esses presbíteros agora precisam cuidar daquele rebanho, porque Paulo vai viajar, ele é um missionário. Ele é aquele pastor itinerante que tem que ir para outros lugares pregar a palavra de Deus. Mas a igreja de Éfeso, ela está implantada, foi implantada. Já há cristãos ali, já há presbíteros na igreja, a igreja está organizada, os homens estão ali para cuidar do rebanho, e o apóstolo Paulo continua o seu trabalho de pregar a palavra de Deus em todos os lugares. Quando você continua lendo a carta de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo ele é preso. Ele apela para ser julgado em Roma por César, por ser um cidadão romano. E nessa viagem que ele faz, o apóstolo Paulo ele sofre um naufrágio, ouça isso. E ele precisa pular do barco, porque o barco se quebra. Ele vai parar numa ilha chamada Malta. A sua mão é picada por uma cobra, tantas coisas aconteceram, mas ele finalmente chegou em Roma, onde ele fica preso. E é exatamente de lá, de Roma, que ele escreve a carta para os Efésios, na sua primeira prisão. E agora, da prisão, ele se comunica com a igreja, falando agora sobre ensinamento, ou seja, parte doutrinária. Porque a carta aos Efésios, ela é dividida em 2 partes. Os primeiros 3 capítulos é doutrina somente. É Paulo ensinando como que a igreja deve se portar e o porquê Deus os salvou. Os outros 3 capítulos finais é somente prática. A carta aos Efésios, você não vai encontrar Paulo brigando com a igreja porque estava acontecendo imoralidade no meio da igreja, como ele escreveu uma carta para os Coríntios.
Porque aos coríntios tinha imoralidade. A carta aos Efésios, você não vai encontrar Paulo escrevendo como ele escreveu para os Gálatas. Porque haviam homens que estavam pregando um outro evangelho na cidade de Gálatas. Mas a carta aos Efésios é para a igreja, e uma igreja que nós não encontramos estudando, dando problema para o apóstolo Paulo, mas Paulo vai instruí-la. Paulo separa 3 capítulos para dar doutrina e ensinamento do que Deus fez sobre a vida daquele povo. E tudo isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, desde a sua chegada à cidade de Éfeso, até a sua prisão, ao momento que ele está escrevendo a carta, tudo aconteceu porque Deus assim quis. Tudo aconteceu para a glória de Deus, porque Deus, antes de estar preocupado com qualquer pessoa, na verdade, Deus, Ele não tem compromisso com nenhum ser humano. Na verdade, Deus não deve satisfação para ninguém. Quando você lê a história reformada, quando você lê os pais da igreja, quando você lê os primeiros reformadores, quando nós corremos lá para a Wycliffe, quando nós estudamos sobre Savonarola e outros mais, assim, o que nós encontramos ali homens e mulheres que não viviam para serem glorificados. Eles sabiam que tudo que acontecia para a glória de Deus. Os discípulos sabiam que tudo que acontecia para a glória de Deus. E Deus fazia tudo o que fazia, não para beneficiar uma pessoa, para aquela pessoa bater no peito e dizer, isso é para a minha glória, não. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam portas abertas, sejam portas fechadas, tudo no final é para o nome de Deus ser glorificado. Seja você abençoado ou não, no final Deus vai ser glorificado. Porque tudo que Deus faz, não é porque Ele tem um compromisso com você. Tudo que Deus faz é porque Ele tem um compromisso com Ele. No final, o compromisso de Deus não é contigo. O compromisso de Deus é com o nome dEle. O compromisso de Deus é com a glória dEle. Porque vamos lá, alguém aqui no nosso meio pode chamar Deus de soberbo? Prepotente? Altivo, orgulhoso? Quando Deus diz assim, eu sou o Senhor, você pode dizer, que pessoa soberba? Como é que ele vai dizer, eu sou o Senhor? Ele pode dizer isso, porque quando ele olha para o outro lado, claro que isso aqui é uma conjecturação, que Deus não precisa se virar, que Ele é Deus e sabe tudo o que está acontecendo à sua volta, é somente uma figura de linguagem. Mas quando Deus olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás e olha para cima, o que Ele vê? Ele não vê ninguém acima dele. Quando ele teve que jurar, ele não tinha por que jurar, ele jurou por ele mesmo. Agora, quando você diz assim, eu sou, isso é prepotência, altivez e orgulho, porque acima de você está Deus. Deus é o único que faz tudo para se autoglorificar, e isso não pode ser chamado de soberba. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele faz aquilo que Ele quer sem dever satisfações para ninguém. Até mandaram um homem numa cidade perigosa para pregar o Evangelho, para a cidade ser impactada pelo Evangelho. Então, quando nós corremos e procuramos respostas, por que Deus faz isso? Deus não te deve resposta, Ele simplesmente faz. E se Ele não quiser fazer, Ele simplesmente não fará, porque Ele não te deve respostas. Por exemplo, vamos ler um texto aqui, lá no Antigo Testamento, só para conseguirmos esclarecer que no final tudo é para a glória de Deus. Porque quando Paulo inicia Efésios capítulo 1, versículo 3, você vai ver que ele começa com uma frase maravilhosa, porque o final é a glória de Deus. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, no capítulo 48, vamos ler, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 48, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Deus dizendo, vamos ler o 8, tá? Versículo 8, tá bom? Diz assim, tu nem as ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos,
porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Olha o que Deus diz: por amor do meu nome, diz o Senhor, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Deus olha e diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te extermine. Eis que te apertei ou acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profamado o meu nome? A minha glória eu não dou a outro. Em todo tempo Deus está dizendo: é tudo por causa de mim. Ainda que os homens digam: é por minha causa. Deus: não, é por minha causa. Deus está preocupado com o nome dele. Ele é glorificado em tudo que está acontecendo na cidade de Éfeso. Ele é bendito em tudo que está acontecendo na cidade de Éfeso. Quando você volta mais um pouco e lê comigo Isaías 43, por favor, versículo 7. Nós temos que fazer uma pequena exegese aqui, só para compreensão do que vai ser ensinado. Isaías 43, versículo 7, diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei, para o que, igreja? É para a minha glória, e que formei e fiz. Deus está dizendo: eu fiz para a minha glória, eu fiz para o meu nome ser glorificado, eu fiz para o meu nome ser exaltado. Então Deus é bendito por tudo aquilo que Ele realiza. Seja a tua salvação, seja a não salvação, no final Deus é bendito em tudo. É desta maneira que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta para os Efésios, mostrando que Deus é bendito e que Ele deve ser glorificado, que não é Diana que é bendita, que não há outro Deus longe dele, que o único que deve ser bendito seja Deus. E Paulo chama a igreja para entender o porquê que Deus deve ser bendito pelo povo de Éfeso. Por que nós devemos bendizer a Deus? Por que todas as manhãs, quando nós acordamos, nós temos que dizer: bendito seja o teu nome? Qual é a razão que nos leva a glorificar o nome de Deus e dizer: o Senhor é digno de toda honra, todo louvor e toda glória desde agora e para sempre, pois igual ao Senhor nunca houve e jamais haverá? Quais são os motivos? É isso que Paulo vai apresentar para a igreja de Éfeso, para que o povo de Éfeso também possa bendizer a Deus e entender que o que Deus fez com eles é para a glória dele, porque Deus tinha um compromisso com a sua própria palavra. O que Paulo está mostrando é: Deus não tinha compromisso com vocês. O fato de Deus ter salvado vocês é porque Deus tinha compromisso com Ele mesmo. É uma coisa assim que você para pensar: Deus não tinha compromisso comigo, então como é que Deus me salvou? Porque Ele tinha compromisso com Ele mesmo. Por causa dele, para a glória dele, é por isso que Ele fez. Por isso que a glória nunca vai ser voltada para o homem, porque o homem nunca vai ter um fiapo de cabelo de mérito naquilo que Deus faz. Nós nunca vamos poder dizer assim: Deus me salvou porque, eu mereci. Não. Deus te salvou por causa do nome dele, por causa da glória dele, para Ele mesmo se autoglorificar. E isso não é prepotência, porque Ele pode fazer isso. Isso não é chamar Deus, de prepotente, não é, porque Ele é o único que pode fazer isso.
É o único que pode salvar o homem. Volte em Efésios e vamos começar aqui a nossa exposição. Então o apóstolo Paulo, ele inicia falando, no versículo de número 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembrando, Paulo está escrevendo a carta da prisão, e na prisão, na situação que ele se encontra, no momento difícil que ele está, ele pega toda a sua situação dolorosa, ele pega toda a situação de prisão que ele está sofrendo e coloca de lado e eleva os seus pensamentos às alturas para glorificar e bendizer a Deus. Ele não olha para a dor que ele está sentindo, aonde ele se encontra, mas não, ele agradece a Deus. Ele está bendizendo a Deus até no lugar que ele está, ou seja, isso demonstra confiança no Deus que o chamou. Que independente do ambiente aonde ele se encontra, ou da situação que ele está, ele tem forças para dizer: bendito seja Deus, glorificado seja Deus. Deus, ele é bendito não somente nos momentos bons da nossa vida. Deus, ele é bendito também nos momentos difíceis da nossa vida. Quantos de nós temos essa dificuldade de bendizer a Deus nos momentos mais dolorosos da nossa vida? Nós encontramos inúmeras pessoas nos forçando e nos pressionando a dizer que momentos difíceis nós não temos que adorar, glorificar a Deus ou bendizer a Deus. Sim, nos piores momentos da vida nós temos que erguer os olhos aos céus e bendizer a Deus, como Jó fez. Se você pegar a palavra de Deus e você examinar o Novo Testamento, você vai encontrar que é engraçado. As pessoas que serviam a Cristo não serviam a Cristo por causa de coisas externas. Aquilo que era externo era supérfluo, ainda que importante, mas não era o principal elemento de alegria e de paz e de regozijo de uma pessoa, porque Cristo era tudo para ela. Quando Cristo é tudo para nós, as coisas externas, eu vou falar sobre isso, são importantes, mas elas não são a base para estarmos felizes e alegres. Quando Paulo diz bendito seja Deus, ele não está numa boa situação, amém, queridos? Ele está numa situação difícil, ele está preso, mas ele está dizendo bendito seja Deus. Em outras palavras, eu vou adorar a Deus aqui também. E essa é uma lição para a igreja de Éfeso. Na carta Paulo diz: olha, eu estou preso, eu sou prisioneiro, mas bendito seja Deus até por isso. Bendito seja Deus, aí ele diz no versículo 3: Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele aponta para a fonte dessas bênçãos. Irmãos, me ouça com todo carinho. Em todo momento Paulo está colocando Deus como o autor de todas as coisas, das bênçãos, da salvação, mas agora ele coloca a fonte dessas bênçãos. Se Deus Pai é o autor, Jesus Cristo, o seu Filho amado, ele é aquela fonte pelo qual Deus nos abençoou. Nós somos abençoados na pessoa bendita de Jesus. Por quê? Porque Jesus fez o que você não podia fazer. Jesus é aquele que faz o que nem a lei, nem os profetas, ninguém podia fazer. Ele satisfaz o Pai com a sua morte. O Pai é satisfeito com o seu sacrifício. E através dessa satisfação, desse sacrifício perfeito que o Pai recebe do seu Filho, Paulo diz que nós somos abençoados na pessoa bendita de Jesus, o seu Filho, porque Ele nos abençoou. Ele não nos abençoou pouco, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
E Paulo diz que existe não somente a fonte da bênção, mas Paulo diz a natureza dessas bênçãos. De que natureza, em que ambiente nós somos abençoados. Como que é a bênção que está sobre o povo de Deus. A igreja de Éfeso. Antigamente, no Antigo Testamento, quando você lê Deuteronômio capítulo 8, você encontra em Deuteronômio capítulo 8 a seguinte frase do próprio Deus para o povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. E Deus diz para o povo de Israel o seguinte: olha, eu vou levar vocês para uma terra boa, para uma terra larga, que mana leite e mel. Segundo o texto da Bíblia, essa terra para a qual eles estão indo é uma terra que tem 70 palmeiras, 12 fontes de águas vivas. É o que tem lá. Lá é uma terra maravilhosa. Só que antes de Deus colocá-los lá, Deus diz para eles assim: olha, quando vocês possuírem a terra que eu prometi aos vossos pais que daria, não diga no seu coração: as minhas mãos e a força do meu braço me fizeram adquirir todas essas coisas. Não se esqueça do Senhor vosso Deus, mas te lembrarás que é o Senhor vosso Deus que te fazes adquirir todas essas riquezas. Então, no Antigo Testamento, como que o povo ele era abençoado? Eles eram abençoados através da obediência. Porque Deus diz assim, ó: obedeçam, ouçam minha voz, que vocês vão ser abençoados. Eles obedeciam e Deus abençoava, veja. Eles fugiam da idolatria e Deus abençoava. Eles guardavam a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e eles eram abençoados. Só que quando nós olhamos para o Novo Testamento, Pedro obedeceu a Deus? Sim ou não? Sim. Pedro? Depois da sua conversão? Sim. João obedeceu? Sim. Paulo obedeceu? Sim. Todos os apóstolos obedeceram, tirando Judas. E quais foram as bênçãos que eles receberam? Pedro crucificado de cabeça para baixo, morto. Paulo cabeça cortada. André crucificado em forma de X. Alguns dizem que, se eu recordo, João Marcos arrastado pelas ruas de Alexandria, a ponto do seu corpo ser dilacerado e a carne descolando do seu corpo. Outros discípulos foram mortos à paulada. Outros tiveram seu pescoço cortado, como foi o caso de Tiago. João é exilado na ilha de Pátimos. Se olha para o Novo Testamento e você procura aquilo que os pastores contemporâneos da nossa geração diz que nós vamos receber se formos obedientes em Cristo. Eles dizem: olha, busca Deus, tema Deus, obedeça, leia a palavra, que Deus vai te abençoar. Eu quero saber, por que Deus não abençoou Paulo dando a ele mansões, carro, dinheiro, fortuna? Por que Deus não abençoou Pedro, que é um homem obediente? Por que Deus não abençoou John Hus, que morre queimado pregando a palavra de Deus e no meio do fogo canta um hino a Deus? Por que Deus não abençoa aquelas pessoas que estavam na arena, no Coliseu de Roma, enquanto os leões devoravam os seus corpos? Você olha externamente e você procura as tais bênçãos que é ensinado hoje. Porque Deus abençoa a igreja? Deus abençoa. Amém, amados? Mas o fato de Deus não nos conceder absolutamente nada, fisicamente, não significa que nós não somos abençoados. Porque quando você olha para o Novo Testamento, você vê que a maior bênção que Deus concedeu ao homem foi a salvação, a vida eterna.
Ainda que você não adquira nada, nesse ponto aqui, nós encontramos inúmeros irmãos nossos, cristãos, que nós amamos demais, que vão ouvir essa pregação em áudio e vídeo, vão ouvir somente em áudio. Nós amamos, isso aqui não é ofensivo aos nossos irmãos, não é para ofendê-los. Mas quantos irmãos nós olhamos à nossa volta depressivos, tristes, vivendo em crise, porque eles ouviram a seguinte pregação: venha para Jesus, que você não vai ter falta de nada. Venha para a igreja, que Deus vai abrir portas para você. Você vai crescer na vida, você vai multiplicar os seus negócios, vão expandir, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar rico. E as pessoas veem nessa ideia furada que é assim que acontece. Se você olhar o Novo Testamento, procure no Novo Testamento quem ficou rico depois que começou a seguir Jesus. É sério, você olha o Novo Testamento, todo mundo que ia atrás de Jesus não enriquecia fisicamente, mas espiritualmente, de serem cheios do Espírito Santo, de terem paz no seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é o preço da paz? Você consegue me responder? O preço da paz. Qual é o preço da alegria? Você percebe que existem muitas pessoas milionárias sem paz? Percebe que tem muitas pessoas que moram em mansões sem paz? Os melhores carros sem paz, depressivos num quarto trancado, se matam, se enforcam, tiram a vida. Porque são coisas externas. E tudo aquilo que é externo não pode satisfazer o vazio interno do homem. Nada. Nem filhos, nem marido, nem dinheiro, nem profissão. Repito, um bom trabalho, saúde, dinheiro, um bom carro, nenhuma dessas coisas é pecado. Amém, querido? Nenhuma dessas coisas a Bíblia diz para você não ter. Você pode ter. O que nós estamos ensinando é que paz não se encontra nessas coisas. Você não consegue encontrar alegria. Eu estou falando da verdadeira alegria. Aquela alegria que você tem comendo arroz e feijão e comendo arroz e alcatra. A mesma coisa em qualquer ambiente, a ponto de você poder dizer assim: bendito seja Deus pelo arroz e feijão. Bendito seja Deus pelo arroz e a carne. Bendito seja Deus pelo carro que é bom. Bendito seja Deus pelo carro que não é tão bom. É bem dizer a Deus em todo tempo. Como Paulo está bem dizendo, e Paulo diz que Deus nos abençoou nas regiões celestiais, porque é de lá que nós somos quando nós somos abençoados. Uma vez que você foi abençoado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, ou seja, salvo em Cristo Jesus, a sua vida já não é mais uma vida comum. Você já não é mais igual às pessoas que vivem neste mundo, você é diferente. E não é diferente pela metade, é diferente por inteiro. Porque apesar de viver num ambiente onde todas as coisas que estão acontecendo podem querer nos levar para a transgressão, o que aconteceu aqui dentro, o que o Espírito Santo gerou aqui dentro de nós, nos leva a começar a rejeitar o mundo. O nome disso é chamado. Aquele chamado que Deus faz eficazmente no nosso interior. É conversão, é a justificação no interior. É a transformação interna. Aí você começa a vislumbrar, a deslumbrar de coisas celestiais. A pensar em coisas que são de cima. Como Jesus disse na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. Orando ao Pai, dizendo: Pai, eu não peço ao Senhor que os tire deste mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles não pertencem a este mundo,
Eles estão no mundo, mas não são daqui. Ou seja, Jesus já estava deixando claro que apesar de você estar aqui em uma matéria caída, porque a nossa matéria é caída, esse tecido aqui que nós temos, essa carne, esses nervos, esses ossos, são tudo matéria caída. É a natureza do antigo Adão. Por isso que você terá lutas e mais lutas e mais lutas golpeando contra você. Você querendo fazer bem e a sua carne querendo fazer mal. E ao mesmo tempo o seu corpo querendo se inclinar para as coisas erradas. E o Espírito de Deus que agora reina dentro de você, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, te dizendo, não vá por esse caminho. Essa é a salvação. Então a nossa mente, ela começa a pensar diferente. Então nós somos abençoados nas regiões celestiais. Agora nós estamos caminhando com Cristo. Você já viu aquele texto de Romanos, quando Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que não quero, esse eu faço. Sabe o que Paulo está usando? Ele está usando uma prática que era usada em algumas cidades que Paulo conhecia, que quando o indivíduo ele tirava a vida de alguém, ele matava alguém, e aquela pessoa que ele matou era inocente, ele era preso, e a cadeia dele não era atrás das grades. Não pegava o indivíduo e colocava ele atrás das grades. Pegava o cadáver da pessoa que ele matou e amarrava o cadáver no corpo do indivíduo que tirou a vida daquela pessoa. E ele tinha que andar com aquele cadáver preso no corpo, ou ficar sentado ou deitado com o cadáver preso no corpo. Ou seja, o cadáver entrava em estado de decomposição, contaminação, e a pessoa morria contaminada. Quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte, está falando isso. Que nós temos um homem adormecido aqui. Você é uma mulher, um homem espiritual, porque Cristo te salvou. Mas tem uma natureza adormecida aqui, que para onde você vai, você está carregando ela. Você só não é contaminado por ela se você orar. Você só não é levado por ela, você só não morre por ela, porque Cristo te salvou. Porque o que reina em você é maior do que a sua natureza caída. É por isso que a Bíblia diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E é por isso que nós estamos debaixo dessa graça, desse favor imerecido, vivendo e desfrutando do melhor. Então a nossa mentalidade, a nossa mente eu fui abençoado nas regiões celestiais, eu não sou daqui. Eu devo pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Quando você lê Filipenses capítulo 3, no versículo de número 17 ao 20, o apóstolo Paulo fala para a igreja dos Filipenses, aos Filipenses. E Paulo diz no versículo 17 de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a nossa cidade não é aqui, amém, queridos? Nós somos abençoados nas regiões celestiais e nós temos um lugar maravilhoso para estar. O motivo da nossa alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu disse hoje de manhã, enquanto pregava, que eu prefiro ter o meu nome escrito no livro da vida do que ser um homem cheio de dons e não ter o meu nome escrito lá. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 7, se recorda? Mateus 7, acho que versículo 21 em diante, diz que naquele grande dia, muitas pessoas vão chegar diante de Deus e vão falar assim: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, e Cristo dirá assim: eu não vos conheço.
Isso é muito interessante, porque parece que as pessoas possuem dons, e pelo fato delas possuírem esses dons, elas ficam felizes. Os discípulos saíram para pregar, e eles voltaram radiantes, dizendo: Senhor, os demônios se sujeitam a nós. Nós oramos, e os demônios bateram em retirada. Jesus disse: não fiquem alegres por causa disso. Estejais, pois, contentes ou alegres, por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo: nenhuma dessas coisas são tão importantes quanto a sua salvação. A sua alegria estava em coisas e não em mim. A sua alegria estava em fazer coisas e não ser salvo. A nossa maior alegria é saber: Cristo morreu por mim, bendito seja Deus por ter escrito meu nome no livro da vida. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. Nós precisamos elevar os nossos pensamentos e saber: Deus me abençoou através de Jesus, eu sou salvo nele. Como eu me alegro por ter o meu nome escrito no livro da vida. Como eu me alegro por ter sido chamado por Deus. Como eu me alegro por não estar nestas horas, nem eu nem você, estarmos estas horas num bar enchendo a nossa cara, ou perdidos numa boate, ou até mesmo num lugar de prostituição. Oh, irmãos, não existe alegria maior do que esta em saber que fomos salvos em Jesus, abençoados em Jesus. Esse é o motivo da nossa alegria. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 4 de Efésios, vamos caminhar aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, que é uma parte bem interessante também. Eu quero tomar algum tempo aqui falando sobre isso. O versículo 4 ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe que Paulo, ele fala de uma coisa muito debatida, tá? Meus irmãos, esse aqui é um dos pontos mais debatidos entre isso entre bons teólogos, né? Acadêmicos, pessoas que são estudadas e gabaritadas para falar do assunto. Mas quando você escuta a palavra eleição e predestinação na Bíblia, para muitas pessoas é aquele tipo de palavra que não deve nem ser ouvida. Mas deixa eu te explicar alguns pontos sobre a eleição e a predestinação. Primeira coisa, quando nós falamos sobre eleição, nós temos que entender que a Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição. Você não vai encontrar uma argumentação. Não existe. O que nós encontramos é simplesmente ela colocar diante dos nossos olhos que a eleição existe e a predestinação existe. Agora, você não vai encontrar na Bíblia nenhuma discussão da Bíblia. Na Bíblia não vai encontrar que Deus não elege, que Deus não predestina. O que nós encontramos é fora da Bíblia. Nós encontramos discussões de muitos pastores, e discussões que eu até mesmo já participei de muitas, e entre algumas dessas discussões saudáveis, mas o que eu quero apresentar para você é o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Não é assim: eu acho. Eu não vou falar nada que eu acho. Eu entendo assim, nada de eu entendo assim, ok? Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a argumentação? Qual é a fundamentação que a Bíblia traz? A palavra de Deus, ela nos mostra que a doutrina da eleição, ela não foi inventada nem por Agostinho, nem por Calvino, nem por Lutero. Essa doutrina não é inventada por ninguém. Você que é um cristão bíblico, você pode até discordar
de alguma coisa referente à eleição no seu campo de entendimento, aí eu aceito. Mas você não pode dizer que a eleição e a predestinação não é uma doutrina bíblica. Porque senão nós vamos ter que riscar essa parte das Escrituras, porque está aqui. E toda a Bíblia, ela é inspirada. Então nós não podemos isolar um texto e falar assim, não, isso aqui não é inspirado, não. Então você que é um cristão bíblico, você olha para o texto e você tem que falar, não, isso aqui é bíblico. O que pode acontecer é você, no seu entendimento pessoal, falar assim, não, eu não entendo assim. Aí entra uma discussão, mas que a doutrina é bíblica, é. E aí nós vamos para o que a Bíblia fala sobre a eleição. O que é eleger? Eleição é simplesmente separar. Eleição é simplesmente escolher entre a humanidade alguns. Deus escolheu alguns e agora não nos foi revelado por que Deus escolhe alguns e outros não. Isso não é dito. Por que ele faz isso? Não é. Qual foi isso aqui entre linhas, tá? Qual foi a argumentação ou porquê entre linhas que Deus escolheu alguns e outros não? A única coisa que nós podemos dizer com certeza é o que eu falei no início da pregação: para a glória do seu nome. Faz tudo para se autoglorificar a si mesmo. Agora, os motivos por que ele escolheu alguns e não escolheu outros, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nenhuma pessoa pode chegar num púlpito, no altar e falar assim, Deus escolhe por causa disso. Não. Não existe nas Escrituras nenhuma argumentação para o homem firmar as suas raízes e dizer, Deus escolhe por causa disso. Não há. A única coisa, eu repito, é para no final tudo ser convergido para a glória do seu nome. Que no fim de todas as coisas é para a glória de Deus. É sempre para ele ser glorificado. Agora ele não me explicou por que ele te escolheu. Por que ele escolheu esse jovem, essa jovem, esse senhor, você me escolheu? Não há, ele não explicou. Leia comigo a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 9, por favor, querido. Romanos capítulo 9, vamos ler um pouco. Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 14. Vamos ler, irmãos, é importante a leitura, tá? É importante, é muito importante isso aqui. Diz assim, o que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, o que dirás? De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ele faz o que ele quer. Paulo diz, olha, se Deus fez assim, bendito seja o nome dele. Ele ainda diz no versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? O que diremos, pois?
Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Paulo, ele deixa claro que Deus elege alguns vasos, separa alguns vasos para colocar a sua misericórdia e outros vasos para colocar a sua ira. Mas com que mérito, podemos dizer assim, como é que Deus faz essa separação? Como que Deus, irmãos, não há como dizer isso. Ele simplesmente vai lá e faz. Ele simplesmente vai lá e escolhe, ele simplesmente vai lá e separa. Então não fomos nós que escolhemos a Deus, como muitas pessoas acreditam. Eu escolhi a Deus. Como você tinha condição de escolher a Deus se você estava morto? Não que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e quê? E deles, qual é a reação de um morto? Morto pensa, morto fala. Então o morto está lá no chão, ou sepultado 7 palmos da terra, morto espiritualmente falando, né? Não vê, não enxerga, não compreende nada, porque isso aconteceu com Pilatos. Está morto em pecado e em delito, diante dele está Jesus, a verdade. E Pilatos quer saber o que é a verdade, ele não consegue ver que Jesus é a verdade, porque não foi mostrado a ele. Então não foi você que escolheu a Cristo, mas Cristo foi lá e nos escolheu. Foi lá e disse: vem, eu escolho você. Mas o que Deus viu em mim? Nada. Nada. Ele não viu absolutamente nada. Você estava morto no pecado. Qual bondade tinha em você? Nenhuma. Nós estávamos negros, sujos e imundos. E mesmo assim Deus foi lá, escolheu e nos lavou, nos salvou, nos deu um novo nome. Então nós éramos pecadores perdidos, estávamos entregues a nós mesmos e não a Deus. Então Deus foi lá e nos resgatou, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Quando nós corremos para a palavra de Deus, nós encontramos que é Deus que nos encontra. Não é você que encontra Deus, não, é Deus que te encontra. Irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite se Deus não nos trouxesse. Nenhum de nós seríamos cristãos se Deus não nos convertesse. Porque mais prazeroso para essa carne é uma música ao vivo com uma taça de vinho. Mais prazeroso para essa carne é jogar conversa com os amigos, com bolso cheio de dinheiro e podendo escolher as bebidas mais caras de um bar. Mais prazeroso para essa carne é estarmos num cinema ou num shopping desfilando com as nossas roupas de grife. Mais prazeroso para esta carne é estarmos num quarto de hotel se relacionando com uma outra mulher. Mais prazeroso para essa carne é o cigarro, é a bebida, é o uísque. Os prazeres, a concupiscência, a soberba da vida. Mas o que nos faz chegar aqui, trazendo esse corpo, é a graça de Deus que nos arrasta para a sua presença. É o convencimento da salvação de Deus que nos traz para cá. Então Deus não me escolhe porque, como muitos dizem, né? Deus não nos escolhe porque Ele previu que nós iríamos crer nele. Deus viu que o Washington ia crer daqui a 20 anos.
Então, por essa razão, Deus vai lá e salva o Washington. Não, é o contrário. Deus me salva primeiro. Deus me elege primeiro para que eu possa crer. Não é que Deus previu que eu ia crer. Ele me elegeu para crer. É diferente. Totalmente diferente. Quando foi que essas coisas aconteceram? Quando foi que Deus me salvou? Em que tempo Deus me salvou? Em que época Deus me salvou? Antes de você nascer, Deus já tinha escolhido você. E Deus nos escolheu não para que nós pudéssemos viver uma vida pecaminosa. Não. Deus nos escolheu para vivermos uma vida santa. Deus não te escolheu porque você é uma pessoa obediente. Deus te escolheu para a obediência. Isso é separar. Eu vou chegar no propósito já dessa eleição. Deus nos escolhe para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Ou seja, a eleição, ela promove no coração do homem, traz no coração do homem o resultado de fé, obediência, santidade e temor. É por isso que Deus elegeu você. E não foi hoje que Ele te elegeu. Não é agora que Deus te escolheu. Foi antes de você nascer. Quando Paulo escreveu aqui para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Segunda carta de Paulo ao Timóteo no capítulo 1. Vamos ler. Por favor, irmãos, vamos ler. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 9. Vamos ler o 6, tá? Por esta razão, pois, te admoesto que reavivais o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Em qual tempo, igreja? Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A nossa escolha é antes que todas as coisas existissem. Você foi chamado por Deus antes de tudo. Deus te elegeu antes de tudo. Mas Ele não te elegeu simplesmente por eleger, não. Essa eleição é para você viver uma vida santa, reta, irrepreensível. Então, antes que houvesse terra, antes que houvesse qualquer coisa, nós já estávamos eleitos em Jesus para vivermos uma vida santa e reta. Uma outra coisa que chama a atenção é, se nós somos eleitos de Deus, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, tá? Se nós somos eleitos, se nós estamos nas mãos de Deus, a pergunta que eu te faço, isso te traz alguma segurança? Sim ou não? Vamos lá, igreja. Você fica em silêncio, eu fico preocupado.
Isso pode nos trazer alguma segurança? Você fica seguro com isso? Por quê? Quais são as razões e motivos pela qual você se sente seguro ao ouvir que Deus te elegeu? O que traz conforto para o teu coração? Se Deus escolheu você e se Deus te elegeu antes de todas as coisas, a pergunta é: quem pode te separar de Deus? Quem pode? Ou você acha que Deus te elegeu para te perder na frente? Será que Deus escolheu você para amanhã te perder? Não, eu separei o Washington, mas semana que vem eu vou perder o Washington. Já viu quando uma pessoa ela vai na igreja e o pastor faz aquele apelo: quem aqui nesta noite quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Aí o pastor diz: levante a sua mão, dá um sinal com a sua mão, e a pessoa vai lá, levanta a mão bem alto, né? E diz: vem para cá. Aí chega no altar, dobra os joelhos e o pastor faz a seguinte oração: Senhor, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Peraí. Se o nome da pessoa é escrito no livro da vida no momento que ela se arrepende, como que ela foi eleita antes que o mundo existisse? E se aquela pessoa que se arrependeu, o nome foi escrito no livro da vida, ela voltar a pegar, apaga o nome? Seria uma coisa interessante. Ela veio no culto, entregou a vida para Jesus, escreve o nome no livro da vida. Aí ela deu uma escorregada, escorregou, aí o anjo vai lá, apaga o nome do livro da vida. E haja caneta, dando um exemplo aqui, isso aqui é uma conjecturando. Escreve e apaga, porque nós vamos falhar. É por isso que não é por causa de mim nem de você, é por causa do sacrifício de Jesus. Porque se dependesse de nós, nós nunca alcançaríamos salvação, porque nós somos falhos, tropeçamos e caímos. Quando Deus te elegeu, juntamente com a eleição, o seu nome já é registrado para a vida. Não é que Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele já está lá desde o momento que Deus te elegeu, antes que todas as coisas existissem. Antes que houvesse qualquer coisa, Ele foi lá e escolheu você. Então hoje, nada pode te separar. Lembra quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8? Paulo escrevendo, ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Nós somos justificados na pessoa bendita de Jesus. Ele levou as minhas e as suas transgressões. Mas lembre-se, você é eleito para viver uma vida santa e irrepreensível. Vou chegar nesse ponto também. A salvação que você recebeu, ela não é uma salvação que se perde. Entra aqui uma outra questão importante. A teologia reformados são acusados de pregar uma heresia quando diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Nos chamam de heréticos quando escutam isso. E parece até heresia, né? Quando você não conhece a palavra de Deus, não estuda, nunca vai cavucando, parece heresia. Quando eu ouvi isso pela primeira vez na minha vida, eu falei: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso me assustou bastante, eu fiquei assustado. Falei: da onde eu venho não era assim? Que história é essa agora de uma vez salvo, eu estou salvo para sempre? Eu tenho que aprender isso aí. Eu fui estudar. E não é que é verdade? Aí entra a explicação, calma. Não fique assustado. Vem a explicação. Quando você escuta uma vez salvo, salvo para sempre, você tem que estudar a Bíblia. Não é somente ouvir. Porque parece uma heresia. Quando você olha para as Escrituras, o que a Bíblia fala em João 10? Jesus diz que nós estamos na palma das mãos dele e ninguém vai nos arrebatar de lá.
Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês não vão se perder mais. Quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade? Anjos, principados, potestades? A morte ou a vida? E ele diz: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixando claro que aqueles que Deus elegeu, eles não vão se perder. Porque quem elegeu não foi o homem, foi Deus. Por causa do nome dele, para glorificar o seu próprio nome. Então nós não somos eleitos para vivermos ou usarmos esse ponto para vivermos uma vida no pecado. Engana-se aquele que escuta: eu sou um eleito, então eu posso aprontar, fazer o que eu quero. Negativo. Aí que muitos se enganam. Ouvem a pregação e acham: não, o pastor falou no culto que eu sou eleito, que eu estou salvo, que a minha salvação. Aí que entra a explicação da palavra de Deus. Engana-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove ou estimula você a viver uma vida relaxada. Engana-se: será que eu estou salvo? Eu vou beber, eu vou para a rua, eu vou aprontar. Essas são as evidências que você não é salvo. Porque quando Cristo te salva, você tem repulsa pelo pecado. O ambiente sujo já não te traz prazer, alegria. Sabe quando você comete uma coisa de errado? Você cometeu aquela coisa e aquilo fica na tua cabeça: puxa, falhei, puxa vida. E aquilo te incomoda. Não sei se isso acontece com você, deveria, tá? Poxa, eu menti, poxa, Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, por que eu menti? São evidências de arrependimento. O Espírito Santo está te convencendo de que você tropeçou, de que você errou. Agora, quando a pessoa mente, ela mentiu, deitou na cama e dormiu, não tem remorso, tem nada. Liga o sinal de alerta. Porque uma das coisas que acontecem na vida de um salvo é: ele não consegue pecar em paz. Uma vez que a sua consciência é ferida pela verdade de Deus, você nunca mais vai conseguir pecar em paz. Uma vez que Deus te salva, você nunca mais vai conseguir viver num ambiente sujo. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque quem te salvou não te perde. E por causa do nome dele que te salvou, ele mesmo te convence. E te traz de volta com cordas de amor. Te arrasta para a presença dele. Porque você já não pertence a si mesmo, você tem um dono. E quem te salvou te traz. Eu até disse aqui pregando que Deus nos faz querer. Deus te faz querer. Lembra de Jonas? Não vou, não prego. O que é, Jonas? Eu não vou pregar na cidade de Nínive e acabou. Tá bom. Faz o que você quiser fazer, Jonas. Pagou passagem, desceu para o navio, se escondeu lá. No final das contas, está ele pulando do barco no meio das águas, e uma baleia vem, ou um peixe grande, engole ele. E lá no ventre do peixe ele se arrepende. Senhor, me perdoa. Vai pregar em Nínive, Jonas? Sim, eu vou pregar. Aí o grande peixe foi lá na areia. Olha que coisa linda. Um grande peixe vai na areia, é o que a Bíblia diz, e vomitou ele na areia, e não encalhou. Porque Deus estava no controle de tudo isso para o nome dele ser glorificado. Jonas entrou em Nínive e pregou a cidade de Nínive se converteu. Então, quando você pertence a Cristo, a sua vida pecaminosa não importa mais. Você quer divórcio com essa vida suja e essa vida imunda. Então nós fomos salvos do pecado, não para vivermos mais nessa lama do pecado, embebedado no pecado. Lembra aquele texto de Pedro que ele diz que quando uma pessoa ouve o evangelho e volta-se para trás, é como um porco que rola na lama, é como um cão que volta ao próprio vômito. Não, irmãos, você foi salvo, você foi eleito para viver uma vida santa.
para a glória de Deus. Nos acusam quando falam sobre isso. Uma vez salvo, salvo para sempre, então posso pecar negativo. Quando Deus te salva, você rompe com o mundo. Amém, queridos? Consegue entender isso? Amém? Quando Deus te salva, você rompe com o mundo. Você é o tempo todo sendo visitado pelo Espírito, o Espírito te convencendo um dia após outro que você tem que melhorar. Que você pode estar lá na faculdade, mas você não pode estar no mesmo ambiente. Na verdade, você pode estar até naquele ambiente da faculdade, mas não ser igual. Falar os palavrões, mentir, roubar, trapaçar, colar, porque Deus te salvou. Você não pode mais viver uma vida dupla, você tem que viver uma vida santa. E caminhando para o fim, quando você vê aqui a palavra santo, essa palavra santo, ela tem um peso muito grande. Eu até usei a imagem da igreja, o exemplo da igreja. Irmãos, para a gente concluir, se você está lá no local do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e você diz assim lá: eu sou cristão. Ou você diz no seu trabalho assim: eu sou santo. Ou você diz as duas frases: eu sou um cristão, e depois você diz: eu sou santo. Qual dessas duas palavras você acha que vai ofender mais quem está ouvindo? Santo, né? Por quê? O que tinha que ofender mais é a palavra eu sou cristão. Porque quando você diz que você é um cristão, você está dizendo que você é rei, que você é sacerdote, que você é um pequeno Cristo. Quando você diz que é santo, você está dizendo assim: eu sou separado. Só isso, porque a palavra santo é separado. Esse espaço aqui não é um lugar santo, mas é um lugar separado. Tanto é que quando as pessoas vão entrando na igreja, elas têm reverência, porque esse lugar foi separado para adoração, para cultuar a Deus, para Deus ser adorado. Isso é ser separado. A senhora e o senhor precisa ser separado, a ponto das pessoas te olharem e falar: essa pessoa é diferente. Deus nos separou para sermos diferentes do mundo e não iguais. Eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas pessoas próximas a mim que não são cristãs, mas no meio deles eu sou separado, eu tenho que ser diferente. Eles precisam ver que eu sou diferente, que você é diferente, que a luz de Cristo reina em nós. E o texto ainda diz irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego significa amomos. Sabe o que significa a palavra amomos na nossa língua? Sem mancha, sem fragmentos. Faz uma comparação, traz uma alusão com os animais que eram apresentados como sacrifícios no altar, que não podia ter mancha, que não podia ter sujeira. Irrepreensível aqui é você se apresentar diante de Deus, sabe, com o coração quebrantado e contrito, e diante das pessoas limpa. As pessoas não podem olhar para você e te julgar repreensível. O cristão, ele precisa ser irrepreensível na sua fala, no seu comportamento, em tudo que ele faz. As pessoas não podem olhar para nós e encontrar fragmentos para nos acusar. Porque hoje em dia, meus irmãos, o que mais procuram é coisas para acusar o cristão. Você não é crente? Crente xinga? Quem é que nunca ouviu essa frase? Crente pode agora separar? Crente agora pode isso, crente agora pode aquilo? As pessoas ficam procurando sempre alguma mancha em nós. E lembre-se, você vive para a glória de Deus. Você tem que glorificar a Deus com a tua vida. Você tem que glorificar a Deus com tudo que há em você.
Então a eleição nos leva a viver uma vida limpa e santa. E aí vem a questão da predestinação. Além de sermos eleitos, Deus nos predestinou. Nos predestinou para quê? Qual é o nosso destino se Paulo diz que nós já somos abençoados em Jesus? Nós somos predestinados para vivermos diante dele. Nós somos predestinados para vivermos para ele, para louvor e para a glória do nome dele. Deus te chamou, te elegeu, te predestinou, sem que houvesse em você e em mim alguma qualidade. Ele simplesmente foi lá e disse: eu vou salvar você. Por isso que ele deve ser bendito. É por isso que Paulo inicia dizendo: bendito seja o Senhor, o Pai do nosso Senhor Jesus. É por isso que quando você acordar de manhã cedo ou deitar para dormir, você tem que dizer: bendito seja Deus que me deu uma cama para dormir. Bendito seja Deus que me fez ouvir a sua palavra nessa noite. Bendito seja Deus porque eu não estou numa esquina jogado. Bendito seja Deus porque eu tenho uma família. Bendito seja Deus pela salvação que Ele me concedeu. Bendito seja Deus pela paz que eu tenho no meu coração. Bendito seja Deus pela saúde. Bendito seja Deus por ter enviado Jesus. Bendito seja Deus por ter colocado o meu nome no livro da vida. Você consegue entender? Ele é bendito por todas essas coisas e muito mais. E o texto diz que Ele nos adotou. Vamos ler o versículo 5 para terminar. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a sua vontade, Ele nos predestinou, e não só nos predestinou, mas Ele também nos adotou. Ele foi lá e nos adotou como filho. Ele nos enxerta como seus filhos, que agora recebem, por meio da graça, direitos de sermos chamados de filhos de Deus. Por meio da graça nós recebemos o direito, através dessa graça bendita, de lá no futuro recebermos um novo nome, de termos um nome que nós ainda não sabemos. Aí a Bíblia diz que haverá uma pedra com outro nome que nós não sabemos o que isso realmente significa, se será de forma se não é uma questão figurada, ou se é uma evidência correta que nós receberemos um novo nome. Mas a alegria de saber que Deus me adotou e me deu todas as bênçãos espirituais, eu sou chamado de filho de Deus, é motivos para glorificarmos. A eleição, a adoção e essa predestinação não somente te salva, mas te concede o direito de ser chamado filho de Deus. É por isso, terminando aqui, é duro o que eu vou dizer, que quando nós pregamos que nem todas as pessoas são filhos de Deus, as pessoas não conseguem entender, assusta. Quando é que alguém pode ser chamado de filho de Deus? Quando Deus o adota, quando Deus o salva, quando Deus o elege, quando Deus o justifica, o santifica, o regenera. É simples a pessoa falar: eu sou filho de Deus. Mas Deus, para considerar você como filho, tem que te eleger. Então tudo isso foi para a glória do nome dele. E versículo 6 terminando diz que Ele nos elegeu, nos predestinou, nos amou, nos adotou para louvor da glória de sua graça.
pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Ou seja, nós somos salvos e nós somos abençoados no Filho de Deus, que é Jesus. Por isso que hoje nós estamos evidenciando que tudo foi feito pelo Pai. No próximo domingo, nós vamos falar do Filho, e no próximo domingo do Espírito Santo. Mas quem é o agente de todas as coisas até o final aqui é o Pai. É o Pai que começa e é o Pai que termina. Tudo para a glória do nome dEle. Somos amados em Jesus. Somos amados por Deus. Vamos ficar de pé. Mas eu sei que